E aí, gente, vamos agora para o nosso segundo bloco da nossa primeira aula para a gente conversar um pouquinho a respeito dos elementos da Constituição Federal, bem como é feita a classificação da Constituição, ok? Então, vamos lá comigo aqui na tela para conversar sobre os elementos da Constituição. Tá? Foi. Quando a gente fala em elemento, o nosso objetivo é identificar quais os temas estão presentes na nossa Constituição. Por isso, aqui a gente vai tratar a respeito de 5 temas. Então, vamos lá. O primeiro elemento é o orgânico, seguido do elemento limitativo, passando para o elemento sócio-ideológico, ademais, estabilização constitucional e, por fim, os formais de aplicabilidade, e aqui agora a gente vai entender um por um de uma vez por todas. Aqui eu entendo essa aula, ela é realmente bem densa, são muitos conteúdos, mas aqui a gente vai entender de uma forma muito simples. Para começar, por exemplo, quando eu falo de um elemento orgânico, significa que eu estou tratando a respeito de temas que organizam a estrutura do Estado, como por exemplo, no artigo 2º da nossa Constituição, falam quais são os poderes da União, ou seja, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O artigo 18 fala como que é a organização político-administrativa do nosso país, que compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Lembrando que todos esses entes federativos, eles são autônomos nos termos da Constituição. Conseguem notar como esse exemplo do artigo 2º e do artigo 18 demonstra como é a organização da estrutura do Estado? Viu? Isso é um elemento orgânico. Por outro lado, também existem as normas que estabelecem os direitos e garantias limitando a atuação estatal, ou seja, é um elemento limitativo. Por quê? Aqui a gente vai estar tratando de direitos de primeira dimensão, ou seja, são os negativos do Estado. Um exemplo em que a gente pode trazer aqui na nossa Constituição Federal é o que está disposto no artigo 5º, inciso 11 da Lei Maior. Nesse artigo diz que a casa é um asilo inviolável do indivíduo, ou seja, o Estado não pode simplesmente entrar na sua casa porque ele quis. Não é assim que funciona. Como a casa é um asilo inviolável, a Constituição estabelece que ninguém pode adentrar sem o consentimento do morador, salvo nos casos de algumas exceções, como por exemplo, flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, gente. Se a sua casa estiver caindo, você pode pular o muro para ir para a casa do vizinho também, porque isso é um desastre. Ou se for para prestar socorro para o seu vizinho que você está vendo que ele está passando mal, pode também. Ou também pode ocorrer isso durante o dia por determinação judicial. O que eu quero mostrar para vocês de acordo com esse artigo? Aqui é um direito negativo do Estado. Ele não pode simplesmente adentrar dentro da sua casa quando você quiser. Não é assim que funciona. Porque um dos elementos, um dos temas que tratam a nossa Constituição Federal é acerca dessa limitação. São os direitos de primeira dimensão. Quando aqui a gente trata do nosso item 3, para o elemento sócio-ideológico, aqui nós estamos falando de direitos sociais, ou seja, são os direitos de segunda dimensão e são os direitos positivos do Estado. Tem que fazer. Aqui a gente pode citar como, por exemplo, as normas que regulamentam o direito do trabalho. No quarto ponto, nós temos os elementos estabilizadores, a estabilização da Constituição. Aqui, esse tema a gente vai estar tratando quando eu preciso buscar uma estabilidade política e social em casos de tumulto institucional. Por exemplo, lá no artigo 34 da Constituição, diz que a União não vai intervir nos estados, nem no Distrito Federal, exceto em algumas situações que estão elencadas na norma maior e que nós vamos aprender lá nas aulas de intervenção federal.
Só que isso aqui é um estabilizador, porque essa norma, ela busca normalmente a estabilidade política e social, tá? Por fim, nós temos os formais de aplicabilidade. Aqui é como as regras da Constituição vão ser aplicadas. Por exemplo, o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Só que aqui, por favor, não confundam a aplicabilidade imediata com a eficácia plena da norma, quando a gente trata de plena, contida e limitada, que a gente vai estudar em uma aula mais para frente. Compreenderam os elementos da Constituição? Eu busco identificar quais são os temas que estão presentes na minha lei maior. E dali a gente vai ter os orgânicos, que organizam a estrutura do Estado, o limitativo, que são os direitos de primeira dimensão, são os negativos do Estado, os socioideológicos, que são os direitos de segunda dimensão, os estabilizadores, que buscam promover a estabilidade política em caso de algum tumulto institucional, e os formais de aplicabilidade, que são as regras de aplicação da Constituição. Agora que vimos os elementos da Constituição, precisamos entender como que a nossa Constituição é classificada. E, gente, quando a gente fala em classificação da Constituição, a doutrina em si traz inúmeros enunciados quanto a isso. Então, aqui nessa aula, o objetivo é trazer o principal. Quais são as principais classificações da Constituição de acordo com a maioria da doutrina e que pode ser cobrado pela FGV no dia do exame da sua aprovação, tá bom? Então, vem aqui para a tela comigo que a gente vai ver quais são esses elementos. Deixa eu passar aqui. Classificação da Constituição. Vamos lá. A primeira classificação em que a gente pode ter em relação à Constituição diz ao aspecto da origem, ou seja, como foi que nasceu essa nova ordem jurídica. Ela pode ter sido de uma forma promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada. De início, quando a gente fala que uma Constituição é promulgada, significa que a Constituição ela é feita pelo povo, através de seus representantes legitimamente eleitos e que formaram a Assembleia Nacional Constituinte. Nessa situação, a democracia é instaurada. Lembra quando no nosso primeiro bloco nós lemos o nosso preâmbulo? Então, lá no comecinho já diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, conseguem entender como tem a democracia? Como é uma Constituição promulgada? Já por outro viés, nós também temos as Constituições que são outorgadas, ou seja, é uma Constituição imposta. Essa Constituição ela é elaborada por um grupo de indivíduos que não representam a vontade do povo. Pode ser um ditador ou um imperador. Aqui, o povo não tem querer, é o que tem para hoje, é a Constituição imposta e acabou. Um exemplo que nós podemos citar disso é a respeito da Constituição de 1824, aqui do Brasil. Só a título de curiosidade, você dá uma olhadinha no preâmbulo da Constituição de 1824, ele já vai começar da seguinte forma: Dom Pedro I, imperador constitucional e ditador perpétuo. Gente, é completamente diferente do preâmbulo da nossa lei maior, a de 1988, que já começa com um nós. Percebe a diferença? Aqui a gente também tem uma classificação doutrinária em relação à Constituição cesarista, ou também chamada de napoleônica. Aqui a Constituição ela nasce de uma forma imposta, porém é levada ao povo através de um referendo para dar legitimidade ao texto constitucional. E também a Constituição pactuada. Essa Constituição ela é fruto de acordo entre duas forças políticas de um país, como, por exemplo, aconteceu no caso da Magna Carta, lá em 1215.
Aqui sem muito segredo em relação à classificação da Constituição de 1988, a nossa Constituição é uma classificação promulgada. Em relação à forma, as constituições elas podem ser escritas ou não escritas. Quando a gente fala de uma Constituição escrita, significa que esse documento ele foi aprovado pelo Poder Constituinte originário a fim de sistematizar em um documento solene a organização fundamental do Estado. E assim como o próprio nome diz, essa Constituição ela é codificada, ela é escrita. Já uma Constituição não escrita, até existe um regramento daquele Estado, mas eles não estão dispostas em uma normas designadas para isso. Por quê? Aqui até existem alguns textos, mas eles são esparsos, tá? Porque em constituições não escritas, a principal fonte do direito não é a lei, é o costume e a jurisprudência. No Brasil, a nossa Constituição é escrita. Passando para a próxima classificação, nós temos que uma Constituição, em relação à sua extensão, ela pode ser sintética ou analítica. Quando eu falo de uma Constituição sintética, significa que a estrutura constitucional, a norma maior daquele Estado, vai trazer uma estrutura básica e fundamental. Ela é bem basiquinha, ela traz apenas os assuntos principais e acabou. A exemplo disso, nós podemos citar a Constituição dos Estados Unidos. No entanto, também existem... Opa, que eu passei aqui. Voltei. Por outro lado, também existem as constituições analíticas. Uma constituição analítica, ela vai tecer todos os detalhes, ela é muito minimalista, porque ela vai regular diversas instituições de regramentos daquele Estado e por isso ela é bem específica. Gente, é muito comum as constituições serem analíticas, normalmente em países pós-ditatoriais. Por quê? O constituinte ele tem a impressão de que colocando vários temas no texto constitucional, por conta da sua rigidez, vai existir uma segurança jurídica maior contra eventual novo arbítrio. No Brasil, a nossa Constituição ela é analítica, ela traz diversos temas que é tratado na nossa lei maior. Lembra que no comecinho do nosso bloco a gente conversou que a nossa Constituição tem 250 artigos e a gente tem assunto pra caramba para estudar nela, tá? Então a classificação da Constituição de 1988 em relação à sua extensão é analítica. A próxima classificação diz em relação a conteúdo. Quanto ao conteúdo, uma Constituição ela pode ser material ou formal. Quando eu trato de uma Constituição material, este aspecto não é pelo documento ou pela forma, mas sim pela temática, pela matéria, a importância que é dada a todo esse conteúdo. Como, por exemplo, a gente pode citar a organização do Estado, a estruturação dos poderes, direitos e garantias fundamentais, assim como é o caso da Constituição norte-americana. Já uma Constituição formal, aqui o que interessa é a forma, ou seja, qual é o documento em que aquela norma está inserida. A Constituição ela pode tratar sobre qualquer outros assuntos, pois o que importa é o seu processo solene de aprovação em comparação com outras normas. Ela recebe esse nome de formal porque não importa o seu conteúdo, mas sim a sua forma solene pela qual foi aprovada. Aqui, gente, o nosso país, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ela é uma Constituição formal, porque a nossa Constituição realmente, além de tratar dos temas materialmente constitucionais, como, por exemplo, os direitos e garantias fundamentais, a separação dos poderes, ela também trata de assuntos que não são de conteúdo constitucional.
Como, por exemplo, lá no finalzinho da nossa Constituição, no artigo 242, parágrafo 2º, diz que o Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido em órbita federal. Ok, só que isso não é um conteúdo materialmente constitucional, como, por exemplo, a separação de poderes, entende? Só que acontece que se a gente está tratando sobre o Colégio Pedro II, que está localizado no Rio e que vai ser mantido em órbita federal e está dentro da norma constitucional, para eventual alteração, eu preciso de um procedimento muito mais rigoroso para alterar o texto constitucional, certo? Porque aqui, tratando-se de uma Constituição formal, o que me interessa é a forma. Qual é o documento em que essa norma está inserida, como, por exemplo, esse exemplo citado do Colégio Pedro II. A próxima classificação diz a respeito do modo de elaboração, ou seja, uma Constituição ela pode ser dogmática ou histórica. Uma Constituição ela vai ser dogmática quando ela surge em um momento de uma só vez, ou seja, quais são os valores que permanecem naquela sociedade? Você pega o que você entende daquele momento e estabelece na norma constitucional. A doutrina, inclusive, dá um exemplo de que uma Constituição dogmática é uma fotografia do que tem acontecido naquela época em que a Constituição foi elaborada. Ela é um texto que reflete os valores, o pensamento de um determinado momento de um país. Diferente de uma Constituição histórica, em que ela não aparece de uma só vez. Os valores vão sendo sedimentados no seio daquela sociedade e decorre de uma lenta evolução histórica e, via de regra, são constituições não escritas. No Brasil, a nossa Constituição é dogmática. Você quer ver um exemplo disso comigo para você não confundir? Por exemplo, se você olhar o artigo 5º, logo no seu inciso 3º, a gente vai ver que a Constituição, ela veda a tortura. E por qual motivo o legislador teria dado tal enfoque nisso? Gente, naquela época nós tínhamos acabado de ter saído de uma ditadura. Então, a tortura, ela foi uma prática largamente utilizada no país. Mas, graças a Deus que estamos em 2020, os tempos mudaram, mas a nossa Constituição é dogmática, porque lá em 1988 ficou consignado a vedação à tortura, porque retrata um momento da época. Ok? Gente, qualquer dúvida, depois me mandem um e-mail, tá bom? Quanto à ideologia de uma Constituição, ela pode ser ortodoxa ou heterodoxa, também chamada de eclética, tá bom? No primeiro ponto, aqui é uma única ideologia. Por outro lado, quando a gente trata de Constituição heterodoxas, aqui surgem diversos valores, não é adotado um único valor daquela sociedade. No Brasil, a nossa Constituição ela é eclética, heterodoxa. Por exemplo, se você for lá no artigo 1º da nossa Constituição, estabelece que um dos fundamentos da República é o pluralismo político. Pluralismo político não se confunde apenas com pluralismo de partidos políticos, ou seja, o pluripartidarismo. Sendo assim que isso é o pluralismo de ideias, de culturas, de valores. Então, a Constituição brasileira, ela não existe a implantação de uma única ideologia política, econômica, etc. Ela permite e estimula a ideologia de ideologias diversas e, por isso, é uma Constituição eclética. Próxima classificação diz quanto à sistematização. A Constituição, ela é unitária ou variada? Unitária é quando a Constituição é formada por um único documento, um único texto legislativo, uma única lei. E assim foi a Constituição do Brasil durante muito tempo. Só que também existe a Constituição variada,
ou seja, é a Constituição formada por mais de um documento, formada por um conjunto de textos feitos simultaneamente em um momento histórico diversos. Por exemplo, a Constituição. Até a Emenda Constitucional de número 45 era um documento único, só que atualmente não é mais. Por quê? A nossa Constituição ela é pluritextual por ter sido acrescentado o parágrafo 3º do artigo 5º, que trata acerca dos tratados internacionais de direitos humanos, que quando incorporados com o mesmo quórum das emendas constitucionais, têm o valor de uma norma constitucional. Isso a gente conversou no nosso bloco anterior acerca do bloco de constitucionalidade. Então, se vocês forem prestando atenção um pouquinho nisso, todos os aspectos em que a gente conversa, em um determinado ponto eles vão se encontrar novamente e vai fazer muito mais sentido todos os conceitos que a gente está estudando. Fechou? Passando aqui para mais uma classificação, aqui a gente pode conversar a respeito da finalidade da Constituição. Ela pode ser chamada de garantia ou dirigente. Quando a gente fala de uma Constituição garantia, é uma espécie de uma carta declaratória de direitos, pois é a Constituição que se limita a fixar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, sem se preocupar com as metas, com os objetivos e com as direções estatais. Por outro viés, uma Constituição dirigente trata de uma Constituição que, além de prever de uma série de direitos e garantias fundamentais, fixa metas estatais. Por isso que ela se chama dirigente, porque ela fixa uma direção para o Estado seguir, assim como é a nossa Constituição de 88. Porque no nosso texto constitucional existem inúmeros dispositivos que fixam metas para o Estado seguir. Como, por exemplo, no artigo 3º, inciso 3º, prevê que uma das metas do Estado é a erradicação da pobreza. Então, isso é uma meta para o futuro também. Beleza? A próxima classificação diz em relação à correspondência ou não com a realidade. Ela pode ser semântica, nominal ou normativa. Afinal de contas, a norma constitucional é efetiva ou não? Quando a gente trata de uma Constituição semântica, a Constituição ela foi criada para reforçar o poder do governante. Ela não tem compromisso nenhum com a realidade. Já uma Constituição nominal, ela nasceu para regular a realidade de um país, mas ela ainda não conseguiu, gente. Ela está tentando, mas ainda não deu. Por quê? Ela é uma Constituição que não reflete a realidade atual do país, porque ela se preocupa muito com o futuro. É a Constituição que trata dos objetivos a serem cumpridos no futuro. Já uma Constituição normativa é a Constituição que reflete a realidade atual do país. E para que uma Constituição seja viva, não é suficiente que ela seja válida apenas no sentido jurídico. Ela precisa ser efetiva. A Constituição tem que ser observada por todos os interessados e tem que estar integrada no seio daquela sociedade estatal que está com ela. Para auxiliar o entendimento dessa classificação, a doutrina faz uma comparação entre a Constituição e uma camiseta. Essa comparação é sensacional para depois não fazer nenhuma confusão com relação à correspondência ou não com a realidade. Primeiramente, a doutrina ensina que uma Constituição semântica, em comparação com a camisa, é uma camisa que esconde as cicatrizes, esconde as imperfeições do corpo. Porque a realidade é que por detrás dessa camiseta tem cheia de cicatrizes, injustiças, imperfeições, mas ela é escondida pelo texto normativo. Já uma Constituição nominal é uma camisa que é comprada com um número menor. Iludida, né, gente? Porque claramente está abaixo do manequim. Por quê? Ela não reflete a realidade do corpo, mas ela é uma projeção do que se espera para o futuro. Por exemplo, depois da dieta, no caso da camisa, ou depois da evolução social, no caso da Constituição. Já, por fim, uma Constituição normativa é a camisa que veste bem. Ela é perfeita.
porque ela é comprada no tamanho do corpo e reflete a realidade daquele corpo. Por isso que uma constituição normativa é uma constituição como um traje que veste bem. Em relação a isso, prevalece na nossa doutrina o entendimento de que a nossa Constituição de 1988 ela é não normativa, porque em que pese parte da doutrina entende que a normatividade ainda não é plena, então a nossa Constituição estaria em um estágio intermediário entre a Constituição nominal e a Constituição normativa, mas a maioria da doutrina entende que ela é normativa sim, porque ela tem esse efeito e ela é cumprida pela sociedade na qual ela está inserida. O outro elemento diz em relação à estabilidade, ou seja, uma Constituição ela pode ser imutável, rígida, superrígida, flexível, semirrígida ou semiflexível. Uma Constituição imutável é aquela Constituição que não pode ser alterada a norma constitucional de nenhuma forma. Ela é estática, do jeito que ela nasceu, ela vai morrer, não muda. Diferente, nós temos uma Constituição rígida. Ela sofre sim as alterações no seu texto, mas essa alteração não pode decorrer da mesma alteração para as demais normas vigentes naquele estado. A alteração existe, mas o processo é diferente das demais normas. Aqui, a forma de alteração é mais dificultosa, porque aqui eu tenho interesse em garantir a supremacia formal da Constituição Federal. Então, eu não posso alterar a Constituição Federal da mesma forma em que eu altero uma lei ordinária, por exemplo. Também há as constituições super rígidas, porque ela possui um núcleo intangível, ou seja, dentro do corpo da Constituição existem normas, existem temas que não podem ser atingidos de forma alguma no sentido de diminuir ou abolir os direitos. Ou seja, nós estamos conversando acerca das cláusulas pétreas. Mas também existe a Constituição flexível. É aquela que, olha, não detém nenhum procedimento diferente ou rigoroso para alteração do texto constitucional. Então, da mesma forma em que se elaboram as leis ordinárias, se alteram as normas constitucionais, porque não existe nenhum procedimento dificultoso para isso. E por fim, existem as constituições semirrígidas ou semiflexíveis, ou seja, tem normas que são mais dificultosas para alterar e outros dispositivos que podem ser alterados livremente. Só que nesse tipo de classificação existe hierarquia entre as normas constitucionais. E lembram do que a gente conversou no nosso primeiro bloco e eu frisei muito e eu vou frisar novamente? Não existe hierarquia nas normas constitucionais. Então aqui, ó, de cara, quando a gente for conversar sobre a classificação da Constituição brasileira de 1988 em relação à sua estabilidade, a gente já descarta imutável, a gente já descarta flexível e a gente também já descarta a semirrígida ou a semiflexível. Só que aqui, no Brasil, parte da doutrina entende que a nossa Constituição é rígida e outra parte entende que ela é super rígida por conta das existências das cláusulas pétreas. Então, para a resposta, se o examinador trouxer esse tipo de questão, vai depender muito de como essa questão estiver exposta, ok? Então, gente, eu sei que a classificação... Deixa eu botar aqui para mim. Gente, eu sei que quando a gente conversa a respeito de classificação da Constituição, é uma matéria muito extensa, ela traz diversos detalhes, mas ela é um conteúdo extremamente importante, porque não basta a gente ter o conhecimento de como é classificada a nossa Constituição de 1988. A gente tem que entender toda a classificação das demais constituições também, para saber qual que se aplica e qual que não se aplica aqui, tá? Então, só que para a gente fazer um feedback de tudo que a gente já aprendeu em relação à classificação da Constituição, vamos lá aqui juntos.
Vamos passar. Classificação da Constituição. Em relação à origem, a Constituição de 1988 foi promulgada, a democracia instaurada. Quanto à forma, é uma Constituição escrita, ela está codificada. Quanto à extensão, é uma Constituição analítica, porque ela traz em seu seio diversos temas que não é apenas sobre a estrutura do Estado. Quanto ao conteúdo, é formal, porque é muito importante a formalidade em que este documento solene é realizada. O modo de elaboração é dogmática, porque ela retrata a situação atual da sociedade à época em que ela foi promulgada. A ideologia é heterodoxa ou eclética, porque não é só uma ideia que prevalece na nossa Constituição, existe o pluralismo quanto a isso. A sistematização é variada. Lembram do bloco de constitucionalidade? E esse entendimento foi firmado principalmente após a Emenda Constitucional 45, que trouxe a respeito da incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos que incorporam o nosso ordenamento jurídico com a mesma dificuldade de uma emenda constitucional. A finalidade é dirigente, pois existem diversas metas para serem cumpridas. Correspondência com a realidade. Existe essa divisão entre nominal e normativa, por isso que muitos doutrinadores a entendem como mista, mas o que prevalece é a normatividade da Constituição. E quanto à estabilidade, ela pode ser rígida ou super rígida. Ok? Então aqui, gente, a gente termina mais esse bloco em que a gente aprendeu sobre os elementos da Constituição para a gente conseguir entender como que esses temas estão dispostos na nossa lei maior, bem como a classificação das constituições. E vamos lá revisar todo esse conteúdo e eu espero vocês no próximo bloco. Até já!